Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, nunca esteve numa live aqui, prazer, eu sou a psicóloga Beatriz Job e eu quero compartilhar com vocês algo que eu admiro demais em nós seres humanos, que é como nós conseguimos ser adaptáveis, a maneira como nós temos de nos adaptar ao novo, embora muitos tenham dificuldade de se abrir para as novidades que a vida oferece muitas vezes, nós temos esse dom. É tão bonito quando a gente observa de que nós não somos as mesmas pessoas que éramos ontem ou fomos no passado, porque isso mostra uma constante evolução, crescimento como pessoas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no tema de hoje aqui da live, né? E eu sempre vejo os meus pacientes, eu como pessoa e os meus colegas, sempre focados em levar sempre uma vida cada vez mais leve, sentir cada vez mais paz, um equilíbrio a mais. Quem aqui quer uma vida assim? Deixa aqui nos comentários, eu já adianto que eu quero cada vez mais evoluir, me adaptar ao novo, ter uma vida mais equilibrada, com mais saúde, né? E deixando claro que isso é possível, né? Eu sei que quando nós estamos num momento de dificuldade, a gente tende a olhar demais para o problema, mas existem também as soluções, né? E acredito que o que eu vou compartilhar com vocês hoje é de grande valor para isso, né? Lembrando que para você que conhece alguém que gostaria de saber como melhorar ou diminuir a ansiedade, não deixe de compartilhar com essa pessoa. Tem aqui o ícone para você enviar para essa pessoa que você está lembrando. E também para quem for me assistir depois, seja bem-vinda e não deixe de me chamar no direct, me contar qual é a sua dificuldade com a ansiedade, pois será um prazer para mim tá respondendo e vendo aí o que está acontecendo, certo? Então vamos lá, né? Hoje eu quero falar com vocês de maneiras de como melhorar, diminuir a ansiedade do nosso dia a dia. Uma vez que a ansiedade, ela é um sentimento bom que nasce conosco, mas que ela pode se tornar uma grande inimiga caso ela venha a se desequilibrar, né? Então assim, deixando claro que ela pode se tornar, mas a ansiedade não é nossa inimiga, tá? É uma série de eventos que acontecem na nossa vida que contribuem para que ela se torne essa sensação ruim e que desencadeia aí uma série de sintomas no nosso corpo, né? Uma série de sintomas emocionais. Mas vamos lá. Primeira pergunta, né? A partir dessa ideia de como melhorar, a gente tem que entender o porquê que é tão importante nós termos a ansiedade equilibrada. E para responder essa pergunta, eu vou usar como exemplo uma paciente que eu dei alta para ela recentemente, inclusive, que é o seguinte, né? Era uma paciente, como várias outras que eu atendo ou já atendi no meu consultório, seja online, presencial, que sofria de ansiedade. A ansiedade dela, no caso, ela já sofria disso há anos e a prejudicava nos relacionamentos com os filhos, com o companheiro, com a família no geral, na equipe de trabalho, né? E aí, após ela começar o tratamento, começar a entender, dar os passos e se comprometer com os próprios resultados, que é sempre importante frisar isso, essa ansiedade, ela começou a diminuir, né? Ela saiu do controle da vida dessa paciente e logo os relacionamentos dela com os filhos e com todas aquelas pessoas que ela tinha dificuldade, começou a melhorar, começou a ter uma qualidade a mais. Por que isso aconteceu? Porque na medida que ela começou a tratar, se comprometeu com os resultados, seguiu ali com o passo a passo do tratamento, a ansiedade ela passou a não causar mais dor. Inclusive a ansiedade que ela passou a relatar nos nossos últimos encontros era de uma expectativa boa, de uma ansiedade motivadora, de uma ansiedade que dava energia para ela, porque essa realmente é a função que a ansiedade tem na nossa vida como seres humanos. E ela não tinha mais isso. E ela tinha prejuízos que era principalmente o relacionamento. E a partir do momento que a dor acabou,
Porque eu, como psicóloga, reconheço que eu trabalho com a dor das pessoas. Mas não tem nada mais gratificante do que quando eu olho para o meu paciente e eu percebo que no discurso dele não existe mais aquela dor de quando ele começou. Então, essa é a maneira que eu encontro para te explicar o porquê que é tão importante a gente estar de bem com a nossa ansiedade, procurar equilibrar e tirar ela do controle da nossa vida. Porque quando ela está no controle da nossa vida, muitas coisas ruins podem acontecer e isso eu não quero que aconteça com você. Só que aí o que eu observo, né? As pessoas perguntam para Bia, mas Bia, quanto tempo leva para uma pessoa conseguir ter essa alta, conseguir tirar a ansiedade do controle da vida dela? Gente, o processo de cada paciente é único, né? E ansioso tende a perguntar quantas sessões, quanto tempo vai levar, quando vai acabar. Ou até mesmo na primeira sessão que chega para mim e pergunta: e aí, quantas vezes eu preciso vir? Mas você que mal começou. Aquela ideia de querer sempre o resultado de uma forma imediata já prejudica o próprio início do tratamento. Então, não foquem em quanto tempo leva, mas foquem no que vocês podem oferecer de vocês para se esforçar, para se dedicar cada dia que for necessário para alcançar aquilo que você deseja. Como eu disse anteriormente aqui no início, que tipo de vida você quer levar? Eu disse que eu quero uma vida cada vez mais leve, em paz, equilibrada. E a minha meta é um resultado, e tenho certeza que você também tem. Então foque naquilo que você quer alcançar e não no que ele por si só representa. Porque temos um processo para chegar lá, né? E o que acontece? Quando a gente se preocupa muito em obter o resultado e ele não vem na hora que a gente espera, isso nos frustra, nos levando muitas vezes a querer desistir do nosso tratamento, desistir do nosso bem-estar, desistir daquelas atividades que são prazerosas para nós. E vai desanimar em alguns momentos? Sim, a ansiedade, quando ela está descontrolada, ela traz uma desmotivação muito grande. Mas o fato de você estar desmotivada ou desmotivado não significa que você não é capaz de conseguir aquilo que você deseja, né? E o que acontece? Quando a gente olha muito para a direção errada nesse caso, vai gerar frustração, vai gerar aquela ideia de que somos incapazes, vai gerar mais ansiedade, inferioridade, e nós não queremos isso, né? Então eu destaco aqui para você duas atitudes, tá? Então, se você tá na sua zona de conforto aí, trate de levantar, porque quando eu digo atitudes, você tem que partir para a ação, né? Porque as melhorias, elas só vêm quando nós agimos, quando nós partimos para a ação daquilo que a gente realmente vê e crê ser necessário. Então, a primeira que eu coloco aqui é sempre se aceitar na condição que você está. O que isso significa, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitas pessoas relutando em não aceitar de que precisa de ajuda, em não aceitar que a ansiedade dela é algo a ser olhado com preocupação, sim, porque existe um preconceito na sociedade. As pessoas olham quem sofre de ansiedade com esse ar de achar que é frescura, sim, mas muitas vezes o preconceito já começa dentro de você duvidar de que essa emoção que você está sentindo não tenha um valor a ponto de você se dedicar a ela. Então, a primeira atitude que você deve ter com você mesma é você aceitar a sua condição de que talvez você precise de ajuda e estar disposta a cuidar de você mesma. Não adianta querer melhorias se você também não estiver disposta a ir ao encontro delas, né? E fazer o que for necessário para alcançar. Por isso que quando eu citei o exemplo da minha paciente, que hoje já está em alta, não tem mais a ansiedade como controladora da vida dela, por isso que eu coloquei de que ela se comprometeu. Foi um processo que ela se comprometeu e teve o resultado dela, no tempo dela, claro. E, claro, qual é o segundo ponto que eu coloco após a aceitação e após se comprometer? Estar consciente de que quando você partir para a ação, você vai ter que fazer escolhas e adaptações, né? E incluir no seu dia momentos
pelo menos um momento, né? Eu digo momentos porque na medida em que você vai evoluindo, né, você vai percebendo que você vai separando vários momentos do seu dia para cuidar de você, mas saber que você vai ter que fazer escolhas e adaptações na sua rotina para se dedicar a você. Então, se você é do tipo de pessoa que tem dificuldade de separar um tempo para você, saiba que quando você quer melhorar em algo, você vai ter que se dedicar e enfrentar de cara essa dificuldade. Quantas pessoas eu não vejo se dedicando demais ao cuidar do outro e negligenciam as próprias emoções, o próprio cuidado, sempre se colocando como segundo plano? Isso é saudável? Lógico que não. Por quê? O fato de você não cuidar de você, logo também te tornará incapaz de cuidar de uma outra pessoa. Até porque fazer pelo outro não substitui aquilo que você deve e sim fazer por você, que é se amar, se cuidar. Então esteja preparada para fazer escolhas de que quando você escolhe se dedicar a algo, você também acaba automaticamente abrindo mão de outras. Então esteja preparada para fazer essas escolhas e focando nos resultados que ela vai te trazer. Porque nada adianta quando a gente pensa, né? Quando eu digo para você, você vai fazer uma escolha e automaticamente você vai ter uma perda a partir daquela escolha que você fizer. Se a gente focar no que vai perder, a gente vai entrar em desespero, a gente vai se frustrar e vai desistir. E não é essa a ideia. Vamos focar, procure focar, pelo menos você aí que está me assistindo, procure focar naquilo que você sabe que você vai conseguir com o esforço que você está aí dia a dia se dedicando. Porque quando você foca naquilo que você tem de desejo, mesmo que você esteja desmotivada, isso não vai ter um peso na hora de determinar como você vai agir, o que você vai escolher, né? E claro, com base na aceitação, na ideia de ter consciência das escolhas e adaptações que você vai ter que fazer na sua vida, e lembrando que é por você que você vai fazer, a ideia de fazer terapia é fundamental. Incluindo, claro, com outras alternativas, como alimentação, atividade física, tudo faz parte de um corpo, né? Você é um corpo, né? A sua mente, o seu corpo, a sua alma. Para você alimentar cada setor de você, você precisa aderir a comportamentos, tratamentos, enfim, alternativas aí que venham ao encontro dessa ajuda, né? E como é que às vezes as pessoas me perguntam, tá, Bia, você diz que terapia é essencial para tratar a ansiedade, mas como a terapia de fato ajuda quem sofre de ansiedade, né? Eu sempre destaco que a terapia vai ajudar você a melhorar a sua relação consigo mesma. Isso automaticamente está ligado e relacionado com a sua autoestima. Consecutivamente, vai dar um novo significado às suas relações. Porque uma pessoa que se vê inferior, ela se relaciona com o mundo de uma forma diferente. E quando isso mudar dentro dela, logo as relações, né, no caso as suas relações, vão também ter outro valor. Você aprende não só a ter mais confiança em si, mas também vai passar a se sentir mais preparada para lidar com as dificuldades e principalmente escolher agir diferente. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você, ao fazer terapia, nunca mais terá problemas. Não, muito pelo contrário. Você sempre vai ter dificuldades, você sempre vai ter desafios na sua vida. Mas a ideia de que quando você se torna mais confiante, você consegue automaticamente pensar em estratégias de solucionar cada vez mais rápido aquele problema que te afronta, que te desafia, que te coloca ali naquela sensação de angústia. Porque quando você amplia a sua visão, você dificilmente vai conseguir focar em um único ponto, que é o que aconteceria, por exemplo, antes de você começar a fazer terapia. Você focaria em um único ponto que provavelmente não lhe traria nenhuma resposta para o que você estaria precisando. Só que quando você amplia essa visão dentro de um tratamento, você consegue enfrentar as situações com mais facilidade. Não é que você não terá mais problemas, mas você vai ter, porém, um jogo de cintura muito maior na hora de resolver isso, né? E aí pergunta, Bia, mas o tratamento oferece tudo isso?
Bom, eu já trabalho com pacientes ansiosos há um tempo, é a demanda que eu escolho trabalhar e ainda escolherei amanhã e depois, porque é uma demanda que eu gosto e é uma demanda que eu me identifico e é uma demanda que, inclusive, né, eu já fiz parte dessa estatística. Eu já fiz no passado, porque mesmo que eu seja psicóloga, eu também já tive minhas questões com a ansiedade e que eu tratei em terapia alguns anos atrás, que inclusive já fiz uma live até contando um pouco dessa minha história para vocês. Então, assim, eu sei como é sentir na pele, o quanto essa sensação pode nos dominar. E sei muito mais também que quando a gente consegue, em terapia, assumir o controle da nossa vida, eu sei também o quanto isso é benéfico e o quanto diminui o poder que a ansiedade tem sobre nós. Então, além de eu já ter feito parte dessa estatística, além de aplicar dia após dia tudo aquilo que eu recomendo para os meus pacientes, porque eu só recomendo aquilo que eu testo e vejo que dá resultado. Então, isso dá, pelo menos para mim como profissional, um serviço que eu ofereço com muita segurança para aqueles que, no caso, recorrem para mim. E eu continuo me dedicando cada vez mais em ajudar não só essa paciente que eu citei no exemplo, no início da live, mas todas as que eu atendo e que vou atender futuramente a conseguirem ter uma vida com mais leveza, com mais paz, com mais equilíbrio, né? Só que aí o que acontece também... Muitas pessoas perguntam, mas eu não vou fazer terapia, terapia é coisa de louco, mas eu vou pagar a terapeuta só pra ficar ali desabafando? Gente, terapia não é desabafo, terapia não é coisa de louco, deixando claro que sentir ansiedade dentro de um tratamento, né, quando você sofre de ansiedade e você tá num tratamento e é assistido por uma profissional, isso não vai atrapalhar a sua vida, porque muitas vezes as pessoas colocam aí que a terapia é algo que vai vir a atrapalhar, que quando ela começar a fazer, as pessoas vão ver ela como louca, vão julgar ela por estar fazendo, a pessoa vai se sentir como se estivesse com vergonha. E a sensação que dá é essa, que a partir do momento que ela escolher trabalhar e tratar essa ansiedade, ela vai ser vista como uma pessoa que deve se envergonhar por isso. E não deve não. Porque você está fazendo um tratamento e é um tratamento sério. E devido a ser um tratamento, não pode ser considerado como um desabafo ou que pode ser considerado como algo supérfluo, sem valor. Muito pelo contrário, é um investimento. E aí eu te pergunto, quanto vale para você um tempo perdido, por exemplo? Quantas pessoas dizem para mim nas minhas consultas falando, nossa, se eu soubesse eu tinha começado antes, porque se eu pudesse eu tinha feito antes. Porque... para mim, como pessoa, como profissional, e que eu sempre também tento passar para os meus pacientes, é de que o caro, né, pelo menos quando eu coloco quanto custa, eu penso assim, que o caro é aquilo que não traz para nós aquilo que a gente desejaria alcançar. Então, na medida que você se dedica, você está alcançando aquilo que você deseja, por que duvidar daquilo, do bem que isso pode fazer para você? Por que temer fazer uma escolha que com certeza vai trazer muito bem para você, né? E como esse tratamento acontece? Eu trabalho com sessões semanais, que são realizadas em torno de 50 minutos. Nossa, Bia, mas 50 minutos é muito. Olha que eu já ouvi pacientes falando que deveria acontecer com mais tempo e que 50 minutos é pouco, por tanto de coisa que tem para falar, por tanto de coisa que tem para tratar. Então, pensa bem, são sessões realizadas uma vez por semana, que podem passar futuramente na medida que vai evoluindo para 15 dias, até uma vez ao mês, caminhando aí até receber a grande alta, né? E uma frase assim que eu separei com muito carinho para justificar tudo isso que eu tô falando é que quando a gente faz terapia, a gente se torna uma nova pessoa, que aí vai também ao encontro do que eu iniciei a live falando, que eu admiro demais em como nós somos adaptáveis, que essa frase aqui para mim, ela traduz exatamente o que eu quero dizer para vocês com a live de hoje, que é o seguinte: não tenho um novo caminho, o que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Para mim, essa frase é perfeita, porque
O que muda são as ferramentas que usamos no nosso dia a dia para resolver os nossos problemas, sejam internos, sejam externos. Mas o importante é você saber de que sempre existem possibilidades de você resolver os problemas. Eu já disse uma vez e digo de novo de que é importante que a gente esgote as possibilidades, porque se você observar, é impossível. É impossível a gente esgotar as possibilidades. Então, quanto mais você focar em procurar sempre novas alternativas e não desistir, com certeza você vai encontrar aí esse jeito diferente de caminhar, que é o que exatamente essa frase diz, certo? Deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários de vocês. Vamos lá. Equilíbrio, eu quero. Na pandemia, então, o equilíbrio tá passando um pouco longe. Verdade. No caso da sua paciente que teve alta, ela poderá precisar de terapia de novo? Isso vai depender do processo por exemplo, de algum evento que ela vier passar na vida dela de novo, inclusive, né? Usando também o meu exemplo como pessoa e de outras pessoas que eu já atendi, já teve pessoas que pararam, voltaram, já teve pessoas que tiveram alta e voltaram, mas não porque não concluíram, mas porque surgiram outras demandas, né, no decorrer da vida daquela pessoa e que ela reconheceu que foi necessário, ela sentiu necessidade de voltar novamente em terapia, né, naquele espaço, para, no caso, descobrir outras técnicas, outras formas de lidar com aquele problema, porque é um problema novo. Sempre vamos pensar assim, a gente trabalha com o que está vivendo, com as experiências que a gente está tendo. Quando o paciente tem uma alta, né, ela saiu do consultório com base nas experiências que ela teve até então, a gente trabalhou e ela teve a alta dela. Quando ela sai de terapia, da terapia, ela vai continuar vivendo a vida dela e ela vai continuar experienciando coisas novas. Dentre essas coisas novas, pode chegar aí algum trauma, algo desafiador, que ela, por algum momento, sinta essa necessidade de voltar, dar um passo atrás e falar, opa, o que falta eu ver para enfrentar esse problema que eu estou tendo dificuldade. Nesse caso especificamente, né, para uma pessoa que já fez por muito tempo terapia e volta, é algo mais breve. São sessões mais direcionadas para aquele problema mesmo. Então, em poucas sessões, talvez, nesse caso especificamente, ela já resolva novamente o problema dela também, tá? Respondi? Às vezes é pouco mesmo. Às vezes é pouco o quê? Então, se vocês quiserem ir deixando perguntas, fiquem à vontade. Mas eu quero também lembrar vocês de uma coisa que para nós seres humanos a gente tem que sempre procurar colocar na nossa mente de que nós não vamos dar conta de tudo, as frustrações existem, não adianta a gente fugir disso, não adianta queremos colocar de que vamos dar conta de tudo, porque não. Nós vamos nos frustrar, nós vamos esquecer de alguma coisa. E esse medo, né? Por que a gente se esforça tanto para evitar essas coisas? Por medo. Só que assim, ter medo, gente, não é sinônimo de proteção. Falei isso hoje num atendimento com a minha paciente. Ter medo não é sinônimo de proteção. Porque se a gente, com o medo, se protegesse realmente de tudo, o medo em excesso seria algo bom, certo? Mas ele em excesso, além dele tirar as boas oportunidades, ou melhor, né? Além de evitar aquilo que a gente tanto tem repulsa, que são as frustrações, o medo também leva junto as grandes oportunidades que você pode ter na sua vida para crescer. Então, foque naquilo que a vida pode também ter para te oferecer através de experiências que você tanto teme, porque são os desafios, são as crises que fazem você crescer, você evoluir. E é assim que funciona. A gente tem que sempre procurar focar no que a gente consegue e não cobrando a perfeição, porque lembrando que nós, o pouco ou o muito que fazemos, já é sempre o melhor que a gente consegue. Então, aceite que você consegue sim dar conta daquilo que você consegue e do melhor que você pode.
Não se cobre ser perfeito, não se cobre em dar conta de tudo, mas saiba que o que você faz é aquilo que você consegue, certo? Deixa eu ver aqui. Às vezes é pouco tempo de terapia. Ah, sim, entendi, 50 minutos, né? Verdade, às vezes dá 50 minutos, aí eu vou avisar o paciente que acabou o tempo, ele fala, não, precisa de mais tempo. Vamos lá, a ansiedade quando é boa tem outro nome? A gente pode chamar a ansiedade boa com outro nome? Não tem outro nome, né? Ansiedade é ansiedade, é um sentimento que nasce com a gente, que tem um único objetivo, que é nos proporcionar energia, motivação e animação ali pra gente seguir com as tarefas do dia a dia. Aí, quando ela desequilibrada de uma forma assim exagerada, através de um trauma ou algo específico, essa ansiedade, ao invés de gerar energia, motivação, vai gerar o oposto disso. É a mesma ansiedade, porém, ela tem uma intensidade, um poder na sua vida de uma forma diferente. E a única forma que a gente consegue diferenciar aqui é ansiedade boa e ansiedade ruim. Não existe nenhum nome para diferenciar técnico, vamos assim dizer. Certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? Se você que está me assistindo ao vivo ou você que vai me assistir depois quiser se aprofundar, me chama no particular. Será um prazer apresentar para você essa proposta aqui que eu disse hoje de uma forma mais clara, tirar todas as suas dúvidas. E é isso, certo? Eu adorei estar aqui com vocês mais uma noite. Um beijo da Bia, espero que tenham todos uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau, galera!